defendo no livro, né, que eu defendo aquela tese do James Hunter, quando ele fala sobre presença fiel. Então a mentalidade de que a igreja vai mudar o mundo, para mim ela é errada. Mas a igreja vai ser sal da terra e luz do mundo. Então ela vai trazer uma excelência nas coisas que faz, um exemplo, um bom testemunho, um testemunho fiel. Eu penso dessa forma. E eu acho que a igreja ela falha nisso justamente por negligenciar essas bases, né? As bases familiares, a base da vida da igreja, do caráter, do discipulado. Então as pessoas só vão frequentando os cultos, tem lá um pastor, se for uma igreja de expressão grande, um pastor proeminente, e esse pastor começa a fazer alianças com política e governos locais, e você começa a contaminar a movimentação da igreja, e ela vai se afastando do evangelho, ela vai se afastando porque ela já não pode apontar o dedo se houver um pecado, ela denunciar como sendo um profeta, né? E aí isso já começa a criar os conchavos, e a igreja vai perdendo o seu lugar e ela vai se adequando, vai se moldando ao esquema do mundo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui de novo para gravar mais um episódio do Plenicast, que é o podcast aqui da Plenitude Distribuidora. E eu estou muito feliz que você está aí hoje participando do nosso podcast. Obrigado por sempre assistir, por comentar, por compartilhar. É uma bênção ter você aí assistindo a gente. Então eu quero te pedir aquilo que eu sempre peço em todos os nossos podcasts. Se você puder curtir, compartilhar o nosso conteúdo e ativar também o sininho das notificações, você vai ficar sabendo em primeira mão quando a gente lançar qualquer conteúdo aqui no nosso canal, e tem muita coisa legal que a gente lança aqui. Lembrando e hoje também que estamos no Spotify, também, Deezer. Spotify, Deezer. Pode ouvir, não só ver, assistir, mas pode ouvir também. Então você pode colocar aí no seu carro, você pode colocar na academia quando está lá treinando, na esteira, malhando, ouvir o podcast. Tem muita coisa boa por aí. E o de hoje, então, maravilhoso, você vai ter que ouvir. Beleza? Então eu sou o host aqui do podcast, meu nome é Diogo, meu irmão Hugo, se é a sua primeira vez aqui, estamos se apresentando para você. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para os dias de hoje, para nós como igreja, que é esse daqui, ó, a igreja remanescente, de volta à essência de ser igreja. E para falar desse assunto, é claro que nós trouxemos aqui o escritor, quem manja disso daqui, quem sabe tudo disso daqui, que é o pastor Luciano Mota, que eu vou apresentar ele aqui. Pastor Luciano é casado com a Ana, 26 anos, que está aqui com a gente, muito simpática, muito gente boa, pai de 2 filhos, pastor na comunidade do Rei em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, possui doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Além de sua atuação pastoral, Luciano é escritor, poeta, compositor, com mais de 20 anos de experiência na área de adoração e louvor. E... Flamenguista. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Luciano, seja muito bem-vindo aqui, viu? Gente, muito obrigado, viu? É uma alegria estar aqui, poder falar um pouco do livro, falar um pouquinho da minha história. Muito obrigado. Vai ser bom demais. Benção. Como a gente vai falar de igreja, então a gente tem que saber como começou a sua vida com a igreja, como que foi essa sua conversão. Eu sou filho de pastor e já viu, né? Vida de filho de pastor, desde pequenininho ali, acompanhando o pai, a mãe. Na verdade, eu sou de São Gonçalo, mas eu nasci no Rio de Janeiro e fui morar ali. Meu primeiro aninho de vida foi morando no Seminário Teológico. Meus pais moravam no Seminário Teológico do Sul. Batista do do Sul, onde meu pastor também fez. E aí meu pai fez todo o seminário lá e minha mãe estudou no IBER, né? Antigo IBER, né? Instituto de Batista de Educação Religiosa. Só que aí quando eles casaram, e aí eu nasci um pouco depois, e aí eles estavam terminando o seminário lá no Sul. Então meu primeiro aninho foi morando ali já dentro de um seminário teológico. E aí, voltando para São Gonçalo, eu pastorei uma igreja onde eu conheci a minha esposa. Né? A gente se conhece desde os 6 anos de idade. A gente é amiguinho ali. Foram pra classinha junto. Ela guardava o meu lugar. Eu guardava o meu sucrilho para ela. Só dava para ela o sucrilho e ela guardava o meu lugar lá do lado dela. Botava a revistinha, né, da escola dominical ali. E a gente foi crescendo, né, na igreja. E eu tive minha experiência de conversão bem cedinho. E aí eu fui batizado na igreja, né, no batistério, que a minha mãe, que é artista plástica, ela pintou o batistério da igreja na época.
E aí, na inauguração do batistério, quem vai ser o primeiro a passar pelas águas? O filho do pastor, né? O filho dela. Que E aí meu benção. pai teve essa oportunidade de me batizar também. E isso foi bem, bem novinho, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Mas eu tive uma experiência mais forte, assim, com Deus. Aquela experiência que marca você, assim, É a né, experiência pessoal mesmo. pessoal, que você sabe, não, eu criei em Deus, mas parece que agora a coisa toma um outro patamar, né, uma outra proporção. Foi na minha adolescência já, e aí foi quando Deus falou comigo claramente, assim, a respeito de edificar uma casa. E na época eu achava que era a música, eu já comecei a atuar na música, minha esposa já canta desde pequeno. Mas eu comecei ali a participar da música nessa idade aí com 17, 16, 17. Já participava de coralzinho, né, das crianças e tal. E aí, mas quando Deus falou isso, você vai edificar uma casa, eu fiquei pensando que era com a música. E aí fui, né, tentando ali, desenvolvendo, comecei a compor nessa época. E aí comecei a atuar com o Ministério de Louvor, junto com a minha esposa. E aí foi passando os anos, né? Aí tive algumas experiências com Deus, direcionamentos diferentes. Deixei uma denominação mais histórica, batista. Fui para tive uma fase mais neopentecostal, né? E depois vim parar na Comunidade do Rei, né? Onde eu faço parte. Tô desde 2010. Na época o Mike Duke era o pastor, né? Fundador ali da comunidade, na casa dele, né? No quintal da casa dele. E a gente conheceu o Fábio e a Dani Bravo. Né? Então a gente está nessa gênese ali da Comunidade do Rei, nem tinha esse nome na época. Ministério profético, né? Tem essa Exatamente. pegada E a gente também, foi né? aprendendo e crescendo. E então muitas palavras e coisas da minha vivência, lá de pequeno ainda, da Igreja Batista e outras experiências novas que eu tive com Deus, com o Espírito Santo, já nessa fase mais neopentecostal, e coisas que você aprende a não fazer, né? Isso eu acho uma lição muito grande que a gente tira, né? O que você aprende o que fazer e aprende o que não fazer. Sim, e aí sim. nessa fase de plantação de uma igreja nova, e a gente estava ali só para estar cooperando, né? Nenhuma pretensão de pastorear. Apesar de ser filho de pastor, eu sempre fugia desse lugar. E aí quando as coisas, mas sempre recebi palavras, né? O filho de pastor parece que é uma coisa que sempre recebe, você vai ser um pastor e tal, assim, de pessoas totalmente diferentes, né? E a gente fica meio que resistente um pouco, a gente sabe a luta de um pastor, né? E eu fui seguindo uma carreira acadêmica em paralelo à atuação na igreja local, e até que chegou um momento que as coisas foram afunilando, né? Você vai ser um pastor, eu fui ordenado em 2017, se eu não me engano. E aí, desde então, a gente está ali junto no presbitério da Comunidade do Rei. O Mike Duke foi para o Rio, né? Estava em São Gonçalo, foi para o Rio. Os Bravos assumiram lá como pastores sênior e depois os Bravos foram para Bragança no ano passado. E aí a gente assumiu ali a igreja como pastores sênior e estamos lá desde então, atuando, trabalhando. E no Rio era a mesma comunidade com o Mark Duke também ou não? Não. No Rio ele assumiu um projeto lá que tinha sido criado na época das Olimpíadas. Que teve a Olimpíada e Copa Ah, do é Mundo, verdade, sala de ele oração. falou aqui. Eu acho que ele falou aqui, verdade, lembrei. na entrevista aqui, Isso. inclusive. E aí ele foi convidado para assumir lá. E aí ele foi para lá, na sala de oração na zona de prostituição, né, no Rio. Sim. A gente esteve lá no começo, junto, atuando, né, nessa fase inicial de plantação da sala de oração lá. A gente estava junto lá. Mas aí depois a obra lá seguiu e a gente ficou mais focado em São Gonçalo. E aí, quando você viu a necessidade de escrever sobre esse tema, por que você achou interessante explanar esse assunto à igreja remanescente? Aí, sendo nascido e criado na igreja, o assunto igreja está ali, né? E aí eu tive uma fase... eu escrevo, né, desde muito pequeno, assim, na escola... todo trabalho, atividade de escola, desde criança, assim, que envolvia escrita, eu sempre tinha uma nota boa, assim, positiva dos professores, e sempre falava, seu filho leva jeito para escrever e tal. Eu lembro, tem essa memória, né, de criança. Escrevia ficção, adorava escrever histórias. Minha esposa fala que eu ficava mais no mundo da imaginação, criando histórias, do que no mundo real. Tanto é que uma fase nossa do nosso relacionamento, a gente parou justamente por conta disso, que eu precisava casar, precisava dar passos concretos, né, vida real, né, e eu ficava nas minhas imaginações, histórias e tal. E aí eu via que era uma coisa que eu deixei ali guardado no coração, né. E o assunto igreja eu sempre
procurei ler sobre, né, até por viver a igreja a vida toda. Eu fui muito impactado com o livro do Rick Warren, aquele Igreja com Propósito. Sim. Aquele livro eu fiquei, assim, impactado demais. Assim, falei, cara, será que um dia eu conseguiria escrever sobre igreja como um livro como esse, né? Isso me marcou muito. Então são tipo depósitos, né, no coração ali. Quando chegou essa fase pré-pandemia, a gente começou a trabalhar na igreja o assunto igreja e o assunto comunidade, vida comunitária. Um ano antes eu tinha feito um seminário já sobre esse tema, a igreja remanescente. Era um seminário sobre história da igreja, retratando ali o remanescente fiel que Deus vai preservando ao longo da história. Então era uma aula de história da igreja, mas com esse foco do remanescente fiel, né? E aí, um pouco depois, eu comecei a trabalhar o assunto igreja, vida em comunidade, lá na nossa igreja local. Eu fui pregando sobre, ensinando sobre, fui guardando ali alguns textos. Falei, isso pode dar um bom livro. Sim. E eu já tinha escrito um livro anteriormente, que foi o Valores do Reino, que também é baseado em algumas escritas. Eu escrevo em blogs desde 2004. Então é uma coisa que o assunto teologia está ali presente, falar sobre igreja, vida com Deus, tá presente há muito tempo. E aí, quando chegou esse momento, reuni ali os textos, só que aí eu nunca consegui escrever, né? Porque o processo de escrita tem gente que tem até mais facilidade, assim, de... Eu escrevo com facilidade, mas eu sou muito... ao mesmo tempo que eu escrevo, vou me corrigindo. Aquele processo de escrita que está sempre lapidando o próprio texto, eu sou muito assim. Então, os meus textos, eles demoram a ficar do jeito que aos meus olhos está bom, né? Tanto é que agora o livro está pronto, eu dou uma releitura assim, fico, poxa, eu faria diferente aqui. Fica pensando na segunda edição eu sou muito assim. Então, eu não tinha tempo, eu dava aula nessa fase já, dando aula em escola, ensino médio. Então, aquela atividade da igreja, dando aula, você não parar para escrever é muito difícil, né? E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, parou tudo, parou as aulas. Eu comecei a dar aula remoto de casa, tudo fechado. E aí, uma terça-feira de manhã, acordando, terça-feira eu não dava aula, então acordei até um pouco mais tarde. Levantei e aí, saindo da porta do meu quarto, assim, eu senti Deus falar comigo assim, você não pediu tanto tempo para escrever? Agora você tem. Aí eu falei, rapaz... Parou o mundo inteiro, a culpa é minha. Beleza. Parei o mundo para você escrever. Pronto. Vou escrever. Aí comecei a escrever. Aí na sala de casa, na varanda, eu arrumava um cantinho. Aí eu peguei os textos e comecei a aprofundar o assunto, né? Mas aí, obviamente, de um jeito mais de escrita, né? E não de palavra, de estudo bíblico. E aí o livro foi sendo gerado nessa fase de pandemia, nessa fase que parou tudo. Teve a volta às aulas, aí abriu, né? Aquela fase que abriu, mas não abriu direito. Eu, como professor, tive que dar aula remota dentro de sala de aula. Então, metade da turma presente, metade da turma em casa. Aí eu tinha que falar para todos aqui com uma máscara, olhando para uma câmera. Foi um desafio para todos os professores. E aí, nessa fase, o livro parou de novo. Assim. Eu tinha escrito uma boa parte, parou de novo. Eu falei, não, vou terminar. Eu consegui vencer esses desafios, tirou a máscara, né? Parou essas barreiras, consegui finalizar o livro. Então, o livro é fruto dessas vivências, né? Um pouco da vivência pessoal, um pouco dessa fase falando especificamente sobre igreja, na igreja local, ensinando, né? E aí, tornar isso um livro, para mim, foi muito, muito bom, assim, poder formular isso, né, e poder deixar como um legado, né? Sim. Luciano, a gente vive um tempo em que o que mais a gente vê é a igreja. E tem igreja de tudo quanto é tipo. Então, se você der uma volta aqui em Campinas, por exemplo, aqui no bairro deve ter umas 10. Então, assim, a gente tem muita igreja. São Gonçalo tem muito mais, há muito mais. Então, é muita igreja, muita igreja. E, assim... Se a gente refletir nisso, o que é realmente nós sermos igreja? O que é ser igreja? O que é ser verdadeiramente uma igreja? O nome, né, Igreja Remanescente, vem dessa ideia desse remanescente fiel, né? Que guardou a palavra, que foi fiel até a morte. Então, eu fiquei pensando muito nisso, sim. Existe uma essência, existe alguma coisa que a igreja perdeu, né, com o passar dos anos, né? E como eu tinha ensinado sobre a história da igreja, você vê aquelas fases
da igreja, né? Às vezes a política entra, às vezes são as cruzadas, aí entra conflitos e a igreja racha, e a igreja se reforma, mas depois briga de novo. Então essas muitas fases da igreja, Deus mantendo ali uma semente, né? Um grupo vai trazendo aquela tocha, né, de geração em geração. Então, mas tem uma essência que essas pessoas carregam. Então eu fiquei pensando nisso, né? Como temos muitas igrejas. Lá em São Gonçalo um número de igrejas, se eu não me engano, até pouco tempo era a cidade com o maior número de igrejas evangélicas. Do Brasil? Do Brasil. Eu acho que perdeu para Goiânia recentemente. Mas se não tá ali. Assim, é top 3. Sim. São Gonçalo, você entra numa rua, qualquer que seja, tem uma igreja evangélica. E às vezes uma do lado da outra, assim. É muita coisa. Lá onde a gente está com o nosso prédio, né, o nosso local de reuniões, quando a gente fez a mudança para lá em 2019, foi antes da pandemia, não tinha igreja na mesma quadra. Na rua tinha, mas na quadra não. E a gente estava procurando um lugar para não abrir porta com porta, né? Sim. E aí a gente achamos um lugar. Começamos obras. As obras foram de março até agosto. Em agosto que a gente inaugurou. Nessa fase, do lado da gente, uma igreja abriu a porta ali. Começou uma igreja. A gente ficou olhando, eles começando lá. Eu falei, puxa vida. A gente tentou tanto, mas não deu, né? Mas aí a questão, a gente olha para a cidade de São Gonçalo, né, falando da minha cidade, a gente vê muito pouca transformação, né? Pouco impacto, né? Muita igreja, muito evangélico. Estava até falando aqui mais cedo a dificuldade até de evangelizar em São Gonçalo, porque quando você fala de Jesus, a pessoa, assim, eu sou João, eu sou Mateus, é filho ou é neto de evangélico, já ouviu a palavra. Ah, não, eu tenho Deus, eu creio em Deus. Você está em alguma igreja? Não, igreja não. Igreja, eu não quero saber. E por que tantas igrejas? Se você parar para pensar, é porque as pessoas não conseguem... O grande problema é que hoje os cristãos evangélicos, a gente não consegue nem concordar dentro das nossas próprias ideias. Sim. E é por isso tantas aberturas de igreja. Sim. E essa falta de vida de igreja real, né? Porque você tem na experiência da história da igreja, a vida cristã, ela não era desassociada da vida comunitária, né? Então, estudando e escrevendo sobre isso, né, sobre vida comunitária, como que uma coisa não pode ser desconectada da outra. E você olha para a realidade da igreja no geral, as pessoas vão ao culto no domingo, vão na semana, nas campanhas, dão um dízimo, segue lá o que tem que seguir, tem lá o pastor, é o sacerdote, é o profeta, é ele que fala, e as pessoas não têm uma vida com Deus, pessoal, e não têm uma vida de igreja, sim, uma vida compartilhada. Então eu acho que isso faz com que tenha muitas igrejas, mas você não tem vida real, você não tem consistência, né? Então a proposta do livro é justamente trazer essa essência, olhar, peraí, dá alguns passos, vamos voltar para casa 1. Na verdade eu faço isso, né? O marco 0 da igreja é a igreja de Atos, né? Sim. Então a gente olha para a igreja de hoje, a gente vê que a gente está abaixo de 0, né? Então a gente precisa voltar para o marco 0 para poder começar. E eu fico imaginando a igreja gloriosa, né? Jesus está voltando para uma igreja gloriosa, que não é a igreja de Atos, ela é além. Eu fico, caramba, como é que vai ser isso? Quando a gente olha assim, a gente fala, meu Deus, o que Jesus vai encontrar quando ele voltar? Pois é. Ele vai encontrar uma igreja gloriosa, né? Ele vai encontrar uma igreja de pé, olhando, esperando, apressando. Ele vai encontrar. A questão é, hoje, olhando o cenário atual, a gente fica realmente, como que isso vai ser, né? A gente sabe que Deus ele vai ter os processos dele, né? A soberania dele. Ele está fazendo, né? E está fazendo em igrejas pequenas, em pequenas comunidades, em lugares improváveis. É verdade. Né? E eu creio que ele está fazendo isso numa igreja invisível, mas uma igreja que está guardando essa essência, está guardando essa base, esse remanescente fiel. Né? Como você enxerga a gente pensando em propósito da igreja, igrejas são criadas para diversos propósitos diferentes hoje. Mas qual é o verdadeiro propósito da igreja? Porque você vai em uma igreja é uma coisa, você vai em outra igreja é outra, e isso vai mudando. Às vezes lá na sua rua, lá em São Gonçalo, não está a sua igreja tem um propósito, a que está do lado, a vizinha de parede lá, tem outro propósito. Então, mas como a gente saber qual é o verdadeiro propósito da igreja hoje? A gente passa por isso isso é visível na aparência externa, né? Que como lá acaba sendo porta com porta,
Então tem um irmão da porta da nossa igreja e tem um irmão da porta da igreja vizinha. A igreja continua lá, essa igreja? Mudou, já é uma outra, mas é do lado, no mesmo lugar. E aí o nosso pessoal é mais informal, então uma bermuda, uma roupa mais informal. A igreja ao lado, não, é aquela igreja mais tradicional, né? Com a roupa toda tal. Terno, gravata. Crachá. E o nosso irmão também usa um crachazinho. Aí eu chego, às vezes, para o carro e fico olhando, falei, a pessoa não deve entender nada, né? Eu falei, que são duas igrejas, mas duas pessoas da porta. Então, na porta você já consegue ver as diferenças. Né? Mas eu acredito que cada igreja carrega uma ênfase. Cada igreja carrega algo que Deus ali na sua gênese da igreja que ela foi plantada, Deus ele lança sementes e fundamentos específicos. Eu creio nisso. E algumas igrejas vão ter uma característica talvez mais pastoral, mais comunitária, outra uma igreja mais profética, ou talvez uma outra mais missionária. Eu acredito muito que Deus ele traz essas características específicas, né? E obviamente tem as linhas denominacionais, né? As mais históricas, as pentecostais. Isso também interfere nessa variedade, né? Mas o que eu defendo no livro é que a gente precisa, como igreja local, ser fiel àquilo que Deus nos deu, como igreja local. Então, esse livro não é um livro, por exemplo, sobre modelo de igreja. Sim. Que eu mencionei o Igreja com Propósito, né? É um modelo. É um livro de modelos. Um livro que eu acho sensacional, que é o do Tim Keller, o Igreja Centrada. É um livro sensacional, tem bases, tem valores, mas também tem alguns modelos da igreja que o Keller, né, tinha lá em Manhattan. Tem a igreja, né, continua. Eu procurei fazer um outro caminho. Eu procurei ir mais embaixo, assim. Eu sou das letras, né? Então eu sempre fico atento aos significados das coisas, a por que foi usada uma palavra, essa palavra e não essa, né? Porque em textos poéticos o uso da palavra, o vocábulo vai dar diferença de sentido, né, para um emprego num verso ou em outro. Então eu fiquei pensando nisso. Jesus ele não usou muito a palavra igreja. Ele falava muito em reino, mas pouco igreja. E eu gosto muito do Evangelho de Mateus, assim. Nas minhas pregações eu sempre recorro muito ao Evangelho de Mateus. E em Mateus só aparece 2 vezes. Em Mateus 16 e Mateus 18. E eu fiquei inculcado com aquilo. Então, nos meus estudos lá, né, que eu estava ensinando a igreja, eu fui investigar isso. A ocorrência em Mateus 16 e a ocorrência em Mateus 18. As 2 vezes únicas que Jesus usa a palavra igreja em Mateus. E eu fui investigar e eu acho que eu peguei ali algum ponto importante para a gente pensar e refletir como igreja local, né? Em Mateus 16 é aquele episódio da entrevista, da pesquisa de opinião de Jesus. Sim. Sobre quem as pessoas dizem que eu sou. E eles fazem uma coletagem ali em Cesareia de Filipos. Um profeta, Jeremias, Elias, provavelmente baseados na esperança de um Messias, semelhante a esses nomes citados. Sim. Eles viam em Jesus uma semelhança, né? Talvez em Jeremias uma sensibilidade, em Elias uma força, em João Batista, né? Também pela força. E essa esperança messiânica. E aí Jesus ele vai, né? Ok, e vocês, né? Vira para os discípulos. Isso que os outros dizem, né? E o que vocês dizem. E Pedro toma a iniciativa, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai. E aí ele começa a dizer, falar na vida de Pedro, né? E aí quando ele cita a palavra igreja, né? Sobre essa pedra edificarei a igreja, sobre essa declaração, essa verdade, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a igreja em cima disso. Sim. E as portas do inferno não prevalecerão. Que é a palavra eclésia mesmo. Que é a palavra eclésia. Que é uma palavra que significa assembleia. Né? Então, era uma palavra empregada na Grécia, né, no sentido mais daquela reunião dos cidadãos gregos. E aí e na Grécia era muito mais aberto, né? Os homens todos compareciam à reunião diante lá do rei ou do imperador local, né? Em Roma, quando Roma domina a Grécia, eles usam também a ideia da eclésia, só que é uma eclésia fechada. Então o imperador, os seus súditos mais próximos, e comunicava a eles ali suas vontades e eles levavam adiante. Então a Grécia é uma assembleia grande, Roma uma assembleia menor. Aí Jesus usa essa palavra, que está dentro do contexto da sua época, e as pessoas entendiam, é uma assembleia.
sobre essa pedra eu vou edificar a igreja, é uma assembleia, um corpo. Só que quando Jesus usa ali, ele não está nem olhando, ele usa a palavra da época, mas ele não está mirando esses tipos, esses modelos humanos, né, vamos dizer assim. Ele estava mirando lá em Êxodo, a Assembleia do Sinai. Ele estava mirando quando ele reuniu o povo dele para ouvir a sua voz. A semelhança, talvez, da Assembleia grega e romana de ouvir a autoridade, né, a vontade de Deus é: eu quero vocês uma nação sacerdotal, um povo aqui para estar comigo. Moisés é que sobe, né? Ninguém sobe, todo mundo morre de medo. Eu acho que eu também morria de medo. Era como se fosse um vulcão em erupção. A gente perde um pouco, às vezes, essa imagem, né? Acho que eu não subiria, eu acho que não. Não sei se eu teria coragem. É um vulcão em erupção, né? A gente está na base do vulcão e vem, sobe. Não, vai Moisés. Vai que eu vou e morro, né? É que o amor lança fora o medo. Então Moisés estava muito envolvido no amor de Deus, né? O que o povo não estava. Não, exatamente. Muito apegado ainda àquela vida do Egito, né? Mas ali era a Assembleia, e tanto que ela é relembrada depois em Deuteronômio. E essa imagem dessa Assembleia, ela vai percorrer toda a Escritura, né? E aí, quando Jesus usa a palavra eclésia, essa Assembleia, esse grupo, esse ajuntamento solene, que você vê também em outros marcos dos profetas, né? A Assembleia solene. Então, é essa Assembleia que eu quero trazer. E aí ele fala olhando para trás, mas Jesus também fala olhando para o que estava chegando, que era o povo. E Pentecostes é uma Assembleia, e eles estão reunidos no mesmo lugar. E Jesus está olhando a noiva, né? Quando Jesus vai voltar e vai haver ali as bodas do Cordeiro, um novo ajuntamento. Então, a palavra de Jesus eu quero uma assembleia, eu quero um grupo de uma família, a minha família, os meus filhos, a minha vontade, desde sempre, né, ter uma família de muitos filhos, né, semelhantes a Jesus. Sim. Então, eu quero esse povo junto, reunido, ouvindo a minha voz, discernindo, ouvindo o que eu tenho a dizer e obedecendo, colocando em prática, fazendo conhecida essa mensagem. Então, quando Jesus usa a palavra eclésia ali, ele tem todo esse pano de fundo judaico, né, ali, hebreu, ali essa base está presente. Então, ele usa a palavra da sua época, as pessoas associam a sua época. Entendem o que ele está dizendo. Mas tem todo um pano de fundo espiritual e escatológico, né? Então, eu creio que ali é um primeiro momento, Mateus 16. Então, Jesus, ele pontua ali, fala, usa a palavra igreja. E é interessante que nesse primeiro uso, Deus fala com Pedro sobre quem é Jesus. E depois Jesus fala para Pedro quem ele é. Então tem uma dupla revelação individual. Para mim, Mateus 16 é aquele momento em que a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente faz sentido. Cristo faz sentido. Nossos olhos são abertos. Ele realmente é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Agora faz sentido. Quem me revelou? O Espírito Santo, o Pai. E agora o próprio Cristo diz quem eu sou, porque naquele momento ele é chamado de Pedro, né? Então ele era Simão. Sim. E aí, a partir de agora, Simão Pedro. Sim. E Simão significa ouvido. Simão significa ouvido, porque é o segundo filho de Lia, naquela briga com Raquel. Será que Jacó vai me amar? Nasce Rúben primeiro, mas Jacó continua namorado lá mais da Raquel, né? E ela vai e ora e pede um segundo filho. E Deus dá, e Lia diz, ele é Simão, porque o Senhor me ouviu. Então Simão é aquele que ouve, ele carrega isso no nome, e ele é uma pedra que ouve. Então ele é uma pedra viva. E o próprio Pedro vai dizer na sua carta depois, que nós somos pedras vivas. Sim, é verdade. Então nós somos essa pedra espiritual, essa construção espiritual. Então Mateus 16 carrega esse sentido. Mais individual, de uma revelação pessoal de quem é Jesus, e Jesus dizendo quem a gente é. Você é Pedro. Você é uma pedra que ouve. E você vai cooperar com aquilo que eu vou fazer. Então nós, como cristãos, todos nós passamos por essa experiência de conversão. Sim. Eu entendo que Mateus 16 é isso. Se ouvir sobre quem é Jesus. E a gente se entrega e entende. E aí o próprio Jesus e a vida com Jesus vai nos apontando. Não, a partir de agora, você já não anda mais assim. Você vai andar assim. A partir de agora você tem uma outra identidade. Então Mateus 16 é isso. Mateus 18 é aquele contexto de quando você tem o irmão pecar contra ti. E é muito interessante que o contexto todo de Mateus 18, ele é muito rico, porque
Jesus começa falando, os discípulos fazem uma pergunta, né? De novo, porque em Mateus 16 tem uma pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? E é Jesus que pergunta. Em Mateus 18, são os discípulos quem perguntam, quem vai ser o maior no reino? Aí ele puxa a criança, aí o maior, sejam como ela. E ai de quem vier os escândalos. Aí vem toda aquela questão de quem é motivo de escândalo para não fazer o outro tropeçar. Sim. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Né? E aí vem aquela parábola das 99 que ficam no aprisco e uma sai. Então, se está dentro do contexto de Mateus 18, essa ovelha que extraviou saiu por causa de um escândalo. Então, ela precisa ser retomada, precisa ser restaurada. E aí vem o contexto de Mateus 18, quando Jesus fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e conversa com ele. Se ele te ouvir, de novo, ouvir, está presente, assim como em Mateus 16. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3, para que sejam testemunhos. Se te ouvir, ok. Se não te ouvir, chama a igreja. Aí que Jesus usa a palavra igreja de novo. E aí, obviamente, que não é para expor o irmão na frente da igreja inteira, mas já é um número suficiente de pessoas com quem ele se relaciona. Já é uma assembleia de pessoas que, olha, esse irmão está em pecado, ele está resistindo à correção num primeiro nível, 1 a 1, um segundo nível, 2 ou 3, e agora estamos aqui reunidos porque nós te conhecemos, nós te amamos, nós carregamos a mesma fé, mas você não está correspondendo a algo que a Bíblia diz, você está em pecado. Se ele resistir de novo, ele precisa ser desligado. E aí, quando ele é desligado, Jesus fala, considera o gentio publicano. Ou, em outras palavras, pregue o evangelho para ele, porque era o que Jesus fazia, né? Jesus comia com gentios e publicanos, Jesus dava testemunho para eles. Então, não é uma exclusão por rejeição. Sim. E muitas igrejas, às vezes, aplicam essa disciplina nessa perspectiva, né? Mas não. É uma exclusão porque a própria pessoa já não está mais vivendo em função, não está entendendo mais o seu lugar no corpo, né? Trazendo talvez para a linguagem da ceia, não está mais discernindo o corpo. Sim. Então, como é que vai tomar a ceia sem discernir o corpo? Então, muitos adoecem, aquela palavra de Paulo, né? Então, eu entendo que essa segunda base sobre a vida da igreja, sobre igreja, tem a ver com a vida da igreja, que tem a ver com os relacionamentos de aliança, que nós precisamos desenvolver uns com os outros. E aí agora é Cristo falando não diretamente a você, como foi em Mateus 16, mas é Cristo falando através do seu corpo, falando para a gente. Então tem pessoas que têm vida na igreja, mas elas não ouvem os irmãos, elas não ouvem o conselho, elas não são pastoreáveis, né? Não são ensináveis, então elas não estão entendendo o seu lugar no corpo de Cristo e precisam entender. Então, Mateus 18 aponta esse segundo aspecto, essencial, né? Então, a gente está trabalhando em termos de essência, né? Sim. Então, revelação de quem Jesus é pelo Pai e pelo Espírito Santo, relacionamento com Jesus e o próprio Jesus trazendo identidade, e por outra via aqui, a vida da igreja, o corpo de Cristo, relacionamentos de aliança, apontamento, olha, você está em pecado, você precisa se arrepender, a gente precisa ouvir os irmãos. E a nossa experiência cristã, essa experiência mística, ela não está desassociada dessa experiência com os irmãos. Sim, essa experiência em comunidade. Exatamente. Né? E isso, uma coisa vai balizando a outra, uma coisa vai... Que eu acho que é a grande marca da igreja de Atos, da igreja primitiva, é a vida em comunidade. Então era no partir do pão, era nas orações, estavam sempre juntos. Né? Exato. E aí um dos capítulos eu aponto para Atos. Eu saio dessa parte mais dos textos de Mateus 16 e 18 e aponto para Atos e aponto depois para Apocalipse, né? Que são 50, 60 anos depois. E aí tem aquelas sete igrejas, né? E como que 5 delas se desviam dessa essência. Elas vão cedendo. Separei, inclusive, para falar sobre os alertas da igreja, né? Agora, olhando para a igreja de Atos, olhando para essa vida em comunidade. Hoje a gente tem algo muito automatizado nas nossas igrejas. Então as pessoas vão para o domingo, elas entram, assistem o culto, por vezes elas nem querem ser reconhecidas, elas saem correndo, né? A gente tem cada vez cultos mais curtos. Então a gente está falando de culto de 1h30. A minha igreja, por exemplo, começa às 10 às 11h30. Se dá 11h40, o pessoal já está ali contando nos dedos a hora de acabar. A gente foi para Angola agora, por exemplo, a gente pegou um culto de 4 horas. Ali. E a gente nem percebeu o tempo passar.
como fazemos com isso hoje? Se igreja é ser comunidade, então quem não está em comunidade não é igreja, apesar de participar de cultos? Se essa vida comunitária ela não estiver associada, embasada na escritura, embasada nessa dinâmica de relacionamento, ela acaba se tornando um evento social, né? Então a igreja ela não pode ser um evento social, ela não pode ser um programa, né? Até o próprio Rick Warren que eu citei, né, fala de igreja baseada em programas, né, lá no Igreja com Propósito. Então, se as pessoas tiverem entendimento e revelação de quem elas são, a conversão delas é genuína, é real, verdadeira, e elas estão vivendo, aplicando isso na prática dos relacionamentos uns com os outros, vivendo a vida da igreja, a tendência natural, e a gente vê isso em Atos, né, como uma confirmação disso, que a palavra vai crescer, o entendimento da escritura vai crescer, a vida comunitária vai crescer, as experiências com Deus, experiências sobrenaturais ou práticas, né, das pessoas terem tudo em comum, não ter quem se sinta falta de nada. Então isso vai tocando a vida de uma tal forma que uma pessoa como essa, que só vai frequentar, só vai ao domingo, domingueira, né? Vai ali, bate o cartão dela de crente e vai embora. Essa pessoa ela não está experimentando uma vida de igreja real. Não está. Lá na nossa comunidade, a gente tem pessoas que visitam. E é engraçado que na cultura da cidade, não sei se aqui é assim, as pessoas começam a visitar muito uma igreja, elas já acham que são membros da igreja. Aí são membros ainda. Aí sim. A gente faz... Isso aconteceu, engraçado, já aconteceu algumas vezes. A gente marca um evento. Aí tem lá no questionário, né? Qual é a sua igreja? Uma das perguntas. Né? A pessoa preenche os dados lá. Aí ela coloca a comunidade do rei. Aí a gente olha, mas você conhece... Aí vai os pastores conversar, né? Você conhece fulano? Não. Quem é fulano? Botou aqui que é membro da comunidade do rei. Aí quando a gente vai ver a pessoa, vai ver, é um visitante que já está visitando a igreja há algum tempo. Ela acha que ela já é membro da igreja só para botar domingo lá. Aí a gente foi até a pessoa, olha e tal, a gente viu aqui, e a gente foi e explicou. Eu pensei que já era membro da igreja fazendo assim. Falei, não. Então é muito comum, né, as pessoas estarem indo aos domingos, aqui é minha igreja é aquela lá. Eu me identifico com a música, com a palavra, mas essa é a parte mais superficial, né? Que tem toda a parte essencial, que é a vida da igreja, raiz, experiência, aperfeiçoamento, discipulado, conversa. É vida na vida mesmo. Exatamente. E isso eu acho que está faltando. Tem se falado muito da mesa, né? Sim. Esse aspecto da mesa, né? Há alguns anos atrás, isso não está nem no livro, não, mas eu já pregava que são dois aspectos da Igreja do Fim, né? É o altar e a mesa. Então, o fogo, a oração, a vida com Deus e a vida de igreja. Eu nem tinha escrito ainda esse livro, não. E essa fala nem está aqui, inclusive. Depois que já estava pronto o livro, que eu fui, poxa, eu podia ter usado aquela formulação lá. Vai ficar ampliada e revista. Vai aparecer depois. Mas aí eu comecei a ouvir recente as conferências, né? A mesa cura, tem música, né? Tal. Isso é tudo verdade. Mas eu temo que, às vezes, as pessoas estarem juntas, elas já entenderem que aquilo ali é a mesa. Já é vida de igreja. Eu marquei uma pizza depois do culto. Isso. Já é comunhão. Não, né? O que tá proposto aqui é uma vida mesmo. As pessoas estarem umas com as outras. Fazer parte, né? Para fazer parte das alegrias e tristezas, como uma aliança de um casamento. Sim. Então, não é... Caminhando, Ju, num caminhar, não somente no momento de recreação, né? A experiência é compartilhada, né? Então, Deus falou comigo. Falou o quê? Você compartilha. E aquilo testifica ou não. Porque pode não testificar, sim, né? Aí o outro ouve, não, é isso mesmo. E tal. Ou então fala, não, peraí. Isso não é correto, não. E vai explicar. E aí, é assim. E aí tem um crescimento, né? Então, o culto acaba se tornando um programa, um evento. É o programa de domingo. Então, às vezes as pessoas querem fazer parte só da pizza, da parte boa, né? E a mesa é a pizza, é o futebol. É a diversão. É a resenha, né? Tá junto ali, isso aqui é a comunhão, temos comunhão. E tem pessoas que chegam para a igreja e elas gostam do ambiente, sim, do clima da igreja. Poxa, são pessoas idôneas, pessoas de bom caráter, sim, as pessoas são legais. Então a pessoa acaba entrando naquela vida
de estar com pessoas legais, mas esquecer de viver a vida de comunidade mesmo, de estar junto na igreja. Ficam naquele momento de vivem na nuvem na igreja, mas não desce para a terra para poder fazer vida de igreja. Sim, isso é a vida da igreja. E aí é a mesa no seu sentido pleno. Sim. Então não é só o encontro. É esse encontro continuado e aprofundado, e você vai gerando relacionamentos. É obviamente que você não vai ser amigo de todo mundo, né? Ou andar só com quem você tem afinidade, também não é certo. Né? Não sei quem Porque que isso vai virando um costumava... clube, né? Alguém falou lá atrás, na época no começo da comunidade, não sei se foi o Haroldo, que ele dizia que pode ter panela, mas a tampa tem que estar aberta. Boa. Então, assim, você tem lá os seus mais próximos, mas deixa aberto, né? Assim como o lugar secreto, né? Entra no quarto, fecha a porta, mas deixa um pouquinho aberto para os seus filhos verem. Ouvirem. Né? Então, ouvirem, porque tem um acesso ali. Então, eu acho que as pessoas elas vão vivendo nesse ritmo frenético da vida, e a gente olha para a Escritura e a gente vê que não, a saúde da vida espiritual está em... Peraí, não é no compasso do que o mundo está propondo. O que a Bíblia está me propondo é um outro estilo de igreja, outro estilo de vida, que de fato afeta a nossa vida. Sim. Né? Você vai pegar escolhas, vai pegar... se eu tenho uma proposta de um emprego melhor em outra cidade, eu preciso considerar isso com muito cuidado. Porque não é só uma mudança de cidade, lá tem uma igreja também. Não. Tem uma vida de igreja que eu estou construindo junto. Se eu mudar de cidade, eu tenho que recomeçar todos os relacionamentos, ainda que sejam cristãos. Mas é todo um recomeço. Então, tem um trabalho. Né? E às vezes as pessoas elas só estão... Na verdade, a motivação não é a igreja. A motivação eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ser isso, eu vou ter um benefício pessoal aqui. A ideologia da prosperidade, tantas outras coisas que vão entrando para a igreja e vão sendo maléficas para a igreja. Né? Tem esse grande problema. Uma igreja remanescente, Luciano, você enxerga como uma igreja ativista, porque a igreja hoje ela tem muito ativismo religioso. Então você faz coisas. Uma igreja remanescente, isso cabe? Isso cabe se Deus estiver dizendo para aquela igreja, não ativista, né? Mas no sentido das atividades. Ela vai ter atividades, é isso que eu quero dizer. Mas isso vai depender daquilo que Deus está dizendo para aquela igreja local fazer. E aí entra o ouvir do começo, né? Tanto de Mateus 16, de ouvir Deus falar, do próprio Cristo apontar, individualmente, coletivamente, e a igreja também como corpo, entendendo isso junto aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem a dizer. Então, em alguns momentos, talvez em algumas fases, muito trabalho, várias atividades, mas ao mesmo tempo, Deus ele tem horas que ele remove, né? Tem horas que ele fala, não, para aqui. Isso aqui vocês não vão fazer mais. Mas a gente sempre tem esse evento todo ano que tradicionalmente a igreja faz. Aí Deus fala, não, mas não é para vocês fazerem mais. E a gente, como igreja, precisa ser obediente a Deus e falar, não, essa atividade a gente não faz mais. Ou vamos fazer num outro jeito, né? A gente, por exemplo, como comunidade, desde o começo a gente trabalha as crianças no culto, né? Não tem um departamento infantil. E a gente separa o último domingo do mês para que as famílias estejam reunidas e ali ter todo um trabalho específico para elas, que a gente chama de turno kids, que é justamente é o turno de oração que acontece na quarta e na quinta, na nossa igreja local, só que com as crianças fazendo. Então as crianças oram, as crianças cantam, os adolescentes tocam na banda, e tem toda a dinâmica, e tem lá uma história específica para elas, mas essa história está ancorada naquilo que a igreja está construindo junto, e os pais passam isso para os filhos, então as famílias estão juntas. Então a gente entendeu que o último domingo do mês não é para ter culto normal, assim, culto. E a maioria das igrejas tem culto de manhã e de noite, a nossa igreja só tem de manhã. Mas teve um momento, poucos anos atrás, que era só à noite. Aí Deus começou a falar, talvez é melhor para você ser de manhã. Porque a gente é uma igreja em São Gonçalo, São Gonçalo é muito grande. E a gente recebe gente de outras cidades. E a gente começou a ver que estava ficando penoso. As pessoas terminando o culto 9, 10 horas da noite no ponto de ônibus. Aí tem a questão da violência. E aí Deus sinalizando. Aí até usou as mulheres, né? Que os homens eram mais do time da noite e as esposas mais do time da manhã. Aí a gente foi testando. Não, vamos fazer de manhã. Então, essa flexibilidade nem toda igreja tem.
E a gente precisa ter essa sensibilidade, ter essa flexibilidade. Peraí, o que está soprando? O que Deus está falando? Será que mudar? Ah, mas vai mudar o jeito que a igreja é? Não, é só uma mudança de horário. Então a gente saiu da noite, passamos a fazer culto de manhã. Então, Depois que você começa de manhã, você já não quer mais ir à noite. Exatamente. Foi o que aconteceu com a gente. Eu era do time da noite. A gente era assim também. Eu era do time da noite. E aí, agora... E a vida da igreja continua, né? Que aí os irmãos acabam o culto, aí vão almoçar junto, vão estar junto. Dá tempo de ir à praia no final da tarde, dá tempo de ver um futebol. jogo de futebol. São Gonçalo tem praia? São Gonçalo não. Não, né? Não. Tem uma praia, mas na Baía de Guanabara, Tá. na Baía de Guanabara Não é bom bom botar banho. o pé, não. Mas aí eu tô dizendo isso por quê? Por conta dessa dinâmica que o Espírito Santo traz, né? Então, não sei se a igreja de vocês tem vigília de oração. Já teve muito, hoje tem muito pouco. Então, aí às vezes, mas a igreja de vocês não faz vigília? Não, e tudo bem. A outra faz? Faz. É pra gente ter culto toda semana? A gente veio agora no mês passado, a gente tem todo ano, a gente faz uma semana de oração. A gente para todas as atividades e reúne de segunda a sexta, a gente mobiliza a igreja em oração e jejum. Isso é algo que a gente fazia lá quando a igreja ainda era só nas casas. E isso tem permanecido, a gente tem entendido de Deus, façam todo ano. A gente tem feito todo ano, a gente define uma data, tem uma semana que a gente vai e para. Isso é sagrado? Não, se no ano que vem a gente entender, esse ano não, tá bom, a gente não faz. Então é ter essa sensibilidade de ouvir, né? Eu acho muito importante isso. Que aí você evita esse tipo de ativismo e um monte de evento e culto de manhã e de noite e as pessoas vão ficando cansadas. E a maioria das pessoas que trabalham na igreja é voluntária, então você vai criando uma massa de gente cansada, esgotada, daqui a pouco burnout e os líderes e todo mundo cansado. Mas por quê? Porque ficou fazendo um monte de evento, um monte de coisa. A igreja baseada em evento, né? E aí perde essa vida. Perde o amor também. Perde o amor. Vira um trabalho. Exato. Eu preciso ir lá porque eu tenho que bater meu ponto. Se eu não estiver lá, meu pastor vai olhar para mim, meu líder vai olhar para mim, vai ver que eu não tô lá e eu vou ficar mal com isso. Então perde um pouco o senso do amor. Sim. De trabalhar na igreja. A gente, por exemplo, como igreja local, faz a ceia nos grupos caseiros e não na reunião de domingo. Porque a gente entende que a ceia passa por esse aspecto de aliança, de olhar no olho. Então o cálice, né, come-se o pão e o cálice olhando nos olhos dos irmãos no grupo caseiro. Tem um valor isso pra gente. Deus falou isso com a gente lá atrás. Então a gente manteve. Então, não é no culto de domingo, então? Não é no culto de domingo. É durante... No grupo da semana. Da semana. No nosso caso é terça-feira. A gente faz uma vez por mês. Tem igrejas que fazem ceia toda a reunião, né? Sim, sim. Então, assim, é ser fiel àquilo que Deus confiou a vocês fazerem como igreja local. É assim? Deus está falando assim? Vamos fazer assim. Mas eu acho que quando começa a cair num excesso de atividade, de movimentação, de conferência, aí eu acho que pode se tornar um problema, porque essa parte relacional da mesa, da vida em comunhão, não acontece em evento. Não tem como acontecer. Dá para gerar intimidade. Né? E aí os relacionamentos se tornam baseados no evento ou na função. Os relacionamentos entre as pessoas se tornam pela funcionalidade. Exato. Como se fosse um trabalho circular. Né? E aí você tira a pessoa da função, acabou o relacionamento. Não tem assunto, não tem nada. Isso é terrível. WhatsApp, isso é terrível. Então é algo que a gente fica vigiando também. A gente tem as nossas atividades, né, como igreja local, e a gente fica vigiando. Esses detalhes não estão no livro, né? Essa parte mais particular. Sim. Mas essa parte, sim, de ouvir Deus e corresponder localmente, isso a gente precisa manter, essa fidelidade. Agora, Luciano, existem duas coisas que, na minha visão, você voltar à essência de ser igreja, tem faltado, e eu queria saber se você concorda comigo, que são dois pilares que Jesus mesmo deixa isso muito claro, mas que a igreja negligencia hoje. O primeiro é cuidar dos órfãos e das viúvas. Né? Então, a gente pode ajudar quem precisa realmente na sua comunidade. E segundo, Mateus 28 ou Marcos 16, que é ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, como você enxerga isso na igreja de hoje? Porque a igreja precisa voltar para essa essência. Precisa. Eu trabalho a parte da grande comissão no capítulo 3, se eu não me engano, porque nas duas passagens, em Mateus 16 e Mateus 18,
além da questão do ouvir, que está presente nos dois, também está a ordem de Jesus sobre ligar e desligar. Nas duas passagens tem isso. E a grande comissão nada mais é do que você estar conectando pessoas a Cristo, discipulando, e as pessoas, obviamente, que rejeitarem essa mensagem, elas estão desligadas disso, né? Ou aqueles que não estão vivendo a vida da igreja, estão em pecado e não querem abrir mão, elas não entenderam o evangelho, então elas precisam ser desligadas. Então, o ligar e desligar, ao meu ver, está totalmente atrelado a esse aspecto da grande comissão, assim como cultivar e guardar, que é a ordem de Deus lá do jardim, que é uma ordem também, assim, que eu chamo de ambivalente, né? Liga e desliga, cultiva e guarda. Cultiva, você desenvolve, guarda, você protege. Sim. Então, às vezes é progressista, às vezes é conservador. A igreja ela não é nenhuma coisa nem outra. A igreja tem que ser o que Deus quer que ela seja. A igreja está fora disso. Exatamente, está muito fora disso. Sim. Então, essa dinâmica ambivalente está presente na grande comissão, no discipulado. Então, ora você... Não, eu tenho liberdade em Cristo, mas eu presto conta da minha vida a alguém. Eu me submeto à vida da igreja. Se eu tiver algum erro, algum pecado, eu preciso ouvir. Mas eu sou livre, sim. Cristo te libertou do pecado, mas ele te lança numa família. Então é essa ambivalência. E o fazer discípulos, a grande comissão, está totalmente associada a que as pessoas sejam ensinadas a obedecer ao que Cristo mandou, que é o discipulado. Então o discipulado às vezes é confundido com manipulação, com controle excessivo sobre o que as pessoas fazem. Isso obviamente não é o que a gente defende, mas ensinar as pessoas a obedecer, sim. E essa conferência, né, de, olha, eu tenho uma decisão a tomar. Poxa, eu vou conversar com o meu líder, vou conversar com irmãos maduros, próximos, e aí eles vão falar na minha vida, e eu vou conferir isso com Deus, vou conversar com a minha família. Então, as pessoas querem tomar as suas decisões por si próprias. E isso que eu estou contando já é discipulado, já é cumprimento da grande comissão. Então, cuidar, o marido que ama sua esposa, cuida bem do seu filho, ele está cumprindo a grande comissão. Ele está levando adiante um testemunho fiel sobre aquilo que é uma família. E quando encontra com outras famílias, ele proclama isso, da vida e com palavras. Né? Sim. Então, imagina isso multiplicado com toda a vida da igreja. Então, o evangelismo, né, nesse sentido, está totalmente atrelado a essa vida da igreja. Como a gente está falando aqui, que falta esse testemunho da vida da igreja, como é que você vai pregar o evangelho? Como é que as pessoas vão cumprir a grande comissão se elas estão falhando na essência de ser igreja, de ser cristão? Então, aí elas não pregam o evangelho, elas chamam as pessoas para vir à sua igreja. Exato. E esse é um ponto que isso eu falo no livro. E a questão da assistência ao pobre também está, mas não pela via. Aí isso eu falo mais para o final do livro, que eu dividi o livro da seguinte forma. Eu falo sobre Mateus 16 e 18 nos 3 primeiros capítulos. Depois eu falo de Atos da igreja, das 7 igrejas da Ásia. E aí no final do livro eu entro na parte contemporânea, da cultura contemporânea. E aí entra esse aspecto de ajudar o pobre. Lá no final eu coloco essa parte, mas não por uma visão humanista da coisa, né? A igreja não é assistencialista, um lugar de assistencialismo. Ela vai ajudar o pobre, ela precisa se movimentar e ajudar aquele que precisa. Não pode haver gente em falta, como não havia em Atos, né? Pessoas davam as coisas, elas viam a necessidade, elas se movimentavam, vendiam suas posses. Então, a igreja precisa ter esse aspecto social nesse sentido, mas não numa visão humanista, em que eu preciso ter empatia, né? Não que a palavra em si seja errada, mas a visão humanista de empatia eu vejo a sua dor e eu sofro com você. Mas a visão da Escritura é compaixão. Então eu vejo a sua situação, eu me compadeço, mas eu te aponto Cristo, para você sair desse lugar. Então não é comprar a briga pela briga, mas é apontar um caminho. Né? E aí vem a mensagem da grande comissão junto, né? O Evangelho, que é poderoso para mudar essa realidade. Então a igreja precisa sim se movimentar e muitas vezes ela vai ser perseguida por isso. Né? Exato, porque você veja Jesus, por exemplo, Jesus ensina nos evangelhos, se você fizer algo por aquele que é menos favorecido, você der uma água, der uma comida e fizer algo por isso, você está fazendo para mim. Então, o assistencialismo sem Jesus também, para a igreja, ele não tem sentido. Sim. Eu acho que se você faz,
Se eu preciso dar uma cesta básica para uma família, mas só dar a cesta por dar e não apresentar Cristo para ela, aquilo matou a fome dela, mas a principal fome dela não foi saciada. Exato, Né? exato. Isso precisa ser trabalhado na igreja de uma maneira bíblica, né? Sim. Ensinada. Porque aí acaba essa parte, por exemplo, de assistência ao pobre, cai naquela pauta de uma igreja mais politizada, né? Então, igrejas mais militantes politicamente vão pegar esse discurso, vão abraçar isso. Vão colocar Jesus como socialista. E é isso aí. E aí isso também se desvirtuou a mensagem, né? Desvirtuou a mensagem bíblica. Agora, pastor, uma pergunta. Pastor, citou sobre São Gonçalo, sobre a sua rua, muitas igrejas. Brasil, tantas igrejas, mas a gente vê um Brasil com uma população de cristãos crescendo ano após ano. Uhum. A gente não vê um cenário mudando no nosso país. Quanto que a igreja tem negligenciado esse poder que Jesus otorgou para a igreja de poder ligar as coisas na terra e serem ligadas no céu, e a gente vê uma nação diferente? O que falta para a igreja dar aquele estalo e poder usar desse atributo que Deus otorgou para a gente? Eu defendo no livro, né, que eu defendo aquela tese do James Hunter, quando ele fala sobre presença fiel. Então, a mentalidade de que a igreja vai mudar o mundo, para mim, ela é errada. Uhum. Mas a igreja vai ser sal da terra e luz do mundo. Então, ela vai trazer uma excelência nas coisas que faz, um exemplo, um bom testemunho, um testemunho fiel. Eu penso dessa forma. Eu acho que a igreja ela falha nisso justamente por negligenciar essas bases, né? As bases familiares, a base da vida da igreja, do caráter, do discipulado. Então, as pessoas só vão frequentando os cultos, tem lá um pastor, se for uma igreja de expressão grande, um pastor proeminente, e esse pastor começa a fazer alianças com política e governos locais, e você começa a contaminar a movimentação da igreja, e ela vai se afastando do evangelho, ela vai se afastando porque ela já não pode apontar o dedo se houver um pecado, ela denunciar, como sendo um profeta, né? E aí isso já começa a criar os conchavos, e a igreja vai perdendo o seu lugar, e ela vai se adequando, vai se moldando ao esquema do mundo. E o outro lado é quando igrejas vão se afastando desse lugar público, né? Então, por exemplo, ela não envia os jovens para a faculdade, ela não prepara os seus jovens para essa vida difícil que é o ambiente universitário hoje. Então, eu venho desse ambiente universitário, né? E na minha época já era difícil, mas parece que houve, da pandemia para cá, piora muito parece grande. que houve um agravamento, assim, tudo muito, muito acelerado. Então, os jovens precisam estar lá. A minha filha está numa universidade pública hoje. Ela precisa ser preparada, e ela foi preparada para estar lá. Meu filho daqui a pouco termina o ensino médio, a gente também vai ter um tempo com ele, e depois ele pode esperar um ano, ele pode se preparar melhor. Ele não precisa ter essa pressa de terminar o ensino médio e já cair na faculdade. E os pais precisam perceber isso, né? Não é uma regra geral para todo mundo, mas os jovens precisam se formar. Nós precisamos de engenheiros cristãos, nós precisamos de professores, precisamos para estar nos lugares, de políticos, inclusive. Sim. Ser influência. Exatamente. Mas pessoas que têm um caráter, que têm testemunho, pessoas que são uma presença fiel ali, como um Daniel, né? Na Babilônia, os amigos de Daniel. E não, a gente está aqui, mas a gente não vai comer dessas comidas que vocês comem. Hoje, falando sobre a faculdade, um tema tão polêmico esses dias, né? Teve uma declaração aí que, medo de mandar os filhos para a faculdade, teve uma né? Polêmica recente foi. E comentaram isso lá num grupo da igreja. Que Deus tem misericórdia dos nossos filhos, né? E eu falei justamente o que o senhor disse, pastor. Nossos filhos têm que ser sal e luz para essa terra. Uhum. Na verdade, nós temos que criar nossos filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas quando eu tiver criar os meus filhos de tal maneira que eles sejam apaixonados pelo evangelho, que eles não vejam a hora de entrar para a faculdade e saber que ali vai ser o campo missionário deles, que eles vão poder ganhar muitas pessoas para Cristo. Não o medo, mas sim o anseio de poderem fazer a diferença onde eles estiverem. Sim. E serem preparadas, né? Sim. Porque os pais sabem os filhos que têm, né? Então, tá terminando o ensino médio, vou colocar ele numa faculdade pública. Mas meu filho está numa crise de fé, está num momento, né, de inconstância. Vale a pena? Ou é melhor esperar um ano e ele ser melhor fundamentado, melhor preparado? Dá uma amadurecida. Então, às vezes os pais entram nesse frenesi de já, não, tem a sua carreira e tal, né? E eu acho né? eu acho bom,
Sim. Por outro lado, tem esses pais que, não, meus filhos não vão para a faculdade, porque eles vão se perder. A igreja fica nesse, ora manda e adere, ou se envolve politicamente nas coisas, ou se envolve nas esferas da sociedade, mas não dão um bom testemunho, ou eles não aparecem publicamente como cristãos, ficam, né, guardados ali. A verdade, isso não é a vontade de Deus, né? A gente precisa ser sal e luz. Uma curiosidade, o galpão o lugar que a gente reúne hoje, como igreja, quando a gente foi alugar, assim que a gente chegou, o proprietário falou assim, é igreja? Aí a gente falou, sim. Ah, não, igreja eu não alugo, porque tinha tido uma experiência anterior de uma igreja que ficou devendo meses e meses de aluguel, um mau testemunho terrível. Aí a gente já pensou, acho que já não vai rolar, né? Passou o tempo, ele foi mostrando, ele continuou, a visita continuou, ele falou isso logo no início, mas a visita continuou. E a gente foi conversando, no final ele falou, não, vamos fechar, vocês são pessoas boas, vamos fechar. Só na conversa ali. E ele, por algum motivo, a gente sabe que foi o testemunho, né, foi a vida de Cristo em nós, que fez ele mudar de ideia numa conversa, numa visita. De nunca vou alugar para uma igreja, podem alugar, vou alugar para vocês. Na mesma conversa. Quero. Agora imagina isso em toda a igreja, o testemunho fiel da igreja em todos os lugares. As cidades seriam absolutamente diferentes. O Brasil seria totalmente diferente. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja, mas poucas pessoas verdadeiramente cristãs, né? Esse é o grande problema. É a grande crise que a gente tem por vezes, né? Porque a gente precisa trabalhar para formar Cristo nas pessoas, mas é a grande dificuldade que a gente tem hoje. Atrair pessoas para a igreja, você atrai. Sim. Estrutura, luzes, atrai. Telão, cheiro, uma boa música, então você consegue atrair. Vai formar Cristo nela. E as pessoas, parece que elas não conhecem o evangelho, né? Exato. Elas não conhecem por que elas estão ali, né? Da onde elas foram tiradas, a obra da cruz. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado agora, recente, de uma maneira mais intencional, nesse último mês, né? Como igreja. Assim, a gente entendeu, não, a gente tem recebido muita gente de fora, a gente fala de vários assuntos, vamos concentrar um pouco, vamos nos debruçar mais uma vez sobre a mensagem do evangelho de uma maneira bem intencional. A gente tem feito isso esse mês de junho. Legal. E aí a gente tem tido até testemunhos de gente que tem pouco tempo na comunidade lá e falou, olha, eu sou de igreja há muitos anos, mas eu nunca ouvi o evangelho dessa maneira. E a gente simplesmente comunicou o evangelho tal qual está escrito, né? Da nossa condição de pecado e como que Cristo ele se fez pecado no nosso lugar. A pregação do evangelho, mas obviamente... Pregar a Bíblia, né? Exatamente. Só que o aspecto negativo, né, do pecado, como que nossa natureza é caída, é um aspecto que às vezes as pessoas passam a vida na igreja, em igrejas, e o aspecto do pecado, de ser confrontada sobre a sua condição, a sua necessidade de se arrepender dos seus pecados, de se conformar à mensagem do evangelho, da palavra. Elas nunca ouviram, elas só ouvem prosperidade, e você vai ser abençoado e tal. Porque é a palavra que atrai pessoas. Exatamente. Quando você prega que a pessoa precisa morrer para ela mesma, que ela tem que carregar uma cruz, que ela tem que matar a vontade da carne dela, tudo isso é muito difícil. Exatamente. A gente sempre traz isso, né, nas nossas mensagens, mas esse mês especificamente, essa última temporada agora, vamos aprofundar, vamos falar mais, assim, de forma mais sistemática sobre o evangelho. E tem sido tão difícil quando Jesus disse para os discípulos que eles iam ter que comer da carne dele, beber do sangue dele, um monte de gente abandonou. Sim. Jesus queria aliança. Exatamente. Jesus quer aliança. Que ele quer. Ele quer. Agora, uma outra questão interessante também que eu vi no livro, Luciano, é sobre as cartas às igrejas em Apocalipse, né, das 7 igrejas de Apocalipse. Aquilo é um sinal de alerta para as igrejas. Qual o sinal mais latente que você enxerga para nós hoje, para a igreja de hoje? Sinal latente não, sinal evidente, tá? Evidente, né? É verdade. Sabe por quê? É porque o latente é o que tá ali, mas está mais adormecido. O evidente é mais, que tá ali bem, mais né? declarado. As pessoas trocam o essa termo. palavra. Eu tô semeando esse evangelho do latente. Não, eu posso lá, já aprendi. Aí eu vi agora, eu falei, eu vou comentar. Eu acho que
quando você olha para a igreja de Atos, eu fiz essa leitura escrevendo o livro, né? Eu li o livro de Atos, depois eu pulei para Apocalipse. E você faz uma leitura direta, assim, você fica, o que aconteceu, né? Aquela igreja efervescente. Obviamente que você tem ali a Ananias e Safira, você tem alguns episódios ali já em Atos, mas parece que tem um vácuo, né? E você olha para as 7 igrejas. Então eu entendi que aquelas 7 igrejas, na minha visão, e é a visão que eu defendo no livro, elas são um apontamento da igreja do fim. Elas é uma tipologia de qual vai ser o estado da igreja nos dias do fim. Então, das 7 igrejas, 5 foram reprovadas, e cada uma com alguma falha, né? Desde Éfeso, com a questão do primeiro amor, Tiatira em relação à tolerância a Jezabel, Sarde, que tinha uma aparência de rica, de próspera, mas que ela era morta, né? Pérgamo, que se deixava deixar por doutrinas ali, falsos profetas. Então você tem essa experiência hoje, olhando a igreja de maneira geral, você vê isso claramente. Uma igreja muito tolerante ao pecado, uma igreja que não ama a Deus com fervor, tem doutrina, é rígida, é forte, mas ela não tem, ela abandonou seu primeiro amor, sua paixão por Jesus. Então você vê isso claramente. E você vê 2 igrejas que, na minha visão, são igrejas também de um perfil dos últimos dias, que é Esmirna e Filadélfia. E Esmirna é uma igreja mártir, uma igreja que ela está sofrendo e ela ouve de Jesus. E daqui a 10 dias você vai sofrer mais, vai ser fiel até a morte. Então é uma igreja mártir, uma igreja que ela vai, nos últimos dias ela vai se colocar, vai botar a cara. E ela vai ter uma formação interior tão sólida que ela vai formar testemunhas, né? Ela vai formar pessoas que elas vão abrir mão da própria vida por amor a Jesus. E não que sejam igrejas diferentes, né? Nas 7 igrejas até são, mas eu entendo que esse coração mártir de Esmirna vai se conectar ao coração da igreja de Filadélfia, que é aquela igreja de uma porta aberta que ninguém pode fechar, e que Filadélfia significa amor fraternal, né? E essas 2 igrejas elas não são repreendidas por pecados, né? Mas elas são encorajadas. Uma que vai padecer mais e a outra que ela vai ser guardada no dia da provação. Sim. Então é uma igreja que parte dela vai ser exposta e vai ser perseguida e ela vai ser morta por amor a Jesus, mas uma parte dela vai ser guardada. Mas ao mesmo tempo ela vai ser um lugar de fraternidade, de porta aberta, de revelação, um lugar de abrigo, né? De segurança, de refúgio. Então eu entendo que a igreja dos últimos dias ela vai ter essas 2 características, ao mesmo tempo que outras igrejas vão ter as características das outras 5. Sim. E aí entra o sinal de alerta, né? A gente precisa olhar para a nossa igreja e peraí, nós somos mais parecidos com qual? Laodiceia. Como é o nosso perfil? Eu não citei Laodiceia, né? A igreja morna, né? Igreja que Que Jesus está do lado de fora, né? Que é rica, mas é miserável, né? E se preocupa. A gente consegue, quando a gente lê, inclusive, Apocalipse 3 ali, 15, né? Até o 20, mais ou menos, você enxerga muito, eu pelo menos na minha leitura, eu enxergo muita igreja de Laodiceia na igreja brasileira, na igreja atual, ocidental. Ocidental, sim. Que não é só um problema da igreja brasileira, né? Uma igreja americana, igreja europeia, que já está passando por um esfriamento gigantesco, mas que é rica, que é morna. Então são coisas que você vê muito hoje na igreja, né? Que Jesus está do lado de fora. E Jesus está do lado de fora, batendo a porta e para ver se alguém abre, né? Para ver se alguém ouve, aí eu ouvir de novo. E aliás, esse é o refrão de Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça. Exatamente. Eu levo muito a sério essa questão do ouvir, assim. Eu acho fantástico como isso permeia toda a ideia de igreja, de assembleia, né? De ouvir Deus. E aí no final, esse refrão do Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é no plural. Então é pra gente ficar ligado. Agora, Luciano, como a gente trazer de volta à igreja a essência num tempo como hoje, que a gente tem tanto ruído? Por exemplo, essa igreja contemporânea, então ela não é simplesmente mais, a gente não precisa somente mais da palavra de Deus. A gente precisa de muitas coisas que completam um pacote para você fazer parte de uma igreja. Como a gente fazer para trazer a igreja de volta à essência? Antes de te dar a palavra, eu quero trazer uma situação que a gente viveu. Nós estávamos lá em Angola agora, acabamos de voltar de lá, e o culto onde eu senti mais a presença de Deus na minha vida foi numa comunidade afastada,
num lugar muito pobre, onde nós colocamos o pé para fora da van, as mulheres e as crianças estavam ali dançando naquela terra, aquele poeirão subindo e louvando ao Senhor. E quando nós entramos na pequena igreja de barro, nós ali compartilhamos uma palavra e vimos um poder muito grande de Deus ali, entendendo que a igreja ainda bebe das águas puras, não estão amargas ainda como estão as nossas. Foi inclusive a palavra que o pastor ministrou dentro dessa igreja. Como a gente fazer com que essa igreja volte à essência hoje? É uma pergunta bem difícil, né? Mas eu acho que passa por esse aspecto de, peraí, o que a gente está fazendo como igreja, né? Quando eu falo isso, sempre de maneira local, né? Sim. Então, os pastores, as lideranças precisam parar e, peraí, o que a gente está fazendo como igreja hoje se assemelha, se aproxima desse marco zero de Atos, dessa vida de igreja, vida na vida, dessa devoção apaixonada por Deus, de revelação do Pai, o Espírito Santo falando, pessoas vivendo a identidade que receberam de Cristo de verdade. A gente está vivendo isso pessoalmente, como famílias, como igreja local? Não. O que está nos atrapalhando? O que a gente está se distanciando? Que tipo de atividades a gente tem, ou até de fundamentos, né, como igreja local, que às vezes algumas coisas que são mais de usos e costumes se tornam dogmáticas, né? Sim. Numa igreja local com o tempo. E a gente precisa... Se tornam quase Bíblia, né? Exatamente. E a gente precisa estar refletindo isso o tempo todo. Peraí, o que a gente está fazendo corresponde ao que Deus quer que a gente seja? E aí, obviamente, um olhar comparativo com Atos, com as 7 igrejas, mas também um olhar para aquilo que foi o fundamento daquela igreja local, lá na gênese daquela igreja local. Qual era o direcionamento? Qual foi o propósito dessa igreja surgir aqui, nesse bairro, nessa cidade? É isso. E vocês estão fazendo isso? Ou estão aderindo a tantas coisas, tantos movimentos? Então, eu acho que esse movimento é um movimento corajoso, radical, mas eu acho que ele vai salvar muitas igrejas locais. E aí eu acho que nem todas as lideranças, nem todos os pastores têm essa coragem de olhar que ela está funcionando. Né? Tá indo. A membresia está aí, o financeiro está indo. Aí veio esse teste da pandemia. Portas fechadas, templos fechados. E aí? Deus deu uma oportunidade para a igreja repensar o seu funcionamento. Vai precisar parar de novo? Talvez sim. Mas a gente pode parar por iniciativa própria. A gente não precisa esperar a próxima pandemia ou o próximo evento. Pode ajustar o leme antes. A gente peraí, o que está acontecendo aqui? Acho que isso aqui não está funcionando. As pessoas não estão se relacionando com Deus. Nosso culto, nossa música, nossa teologia, nosso ensino está distante daquilo que a gente vê na Escritura. O Evangelho não está sendo pregado. A gente tem séries de várias mensagens, mas Cristo está nas mensagens, Cristo está presente na vida. Ele é o centro de tudo. E eu diria, estendendo um pouco mais, na comunhão que os irmãos estão tendo, Cristo aparece como um dos assuntos, ou ele não é o assunto principal, porque se você termina um culto, vai ter um tempo lá com o pessoal, uma resenha, come uma pizza, vê um futebol, conversa sobre 350 assuntos. Cristo não é citado em nenhum momento da conversa, tem algum problema com essa comunhão. Tem alguma coisa errada. Então essas coisas, a liderança e os irmãos precisam observar, peraí, alguma coisa a gente está se afastando. E isso é um exercício que nós lá na nossa comunidade a gente faz constantemente. A gente está sempre avaliando o que a gente está fazendo. Ainda está dentro do plano, do combinado, do que Deus falou? Tá dentro do combinado. Vamos prosseguindo, vamos melhorando aqui, vamos acertando aqui, corrigindo aqui. E a igreja tem crescido em número e a gente fica preocupado. Como é que a gente vai atender esses irmãos, né, no sentido do pastoreio, do cuidado? Então é uma dinâmica, é um organismo, né? Sim. Não é uma instituição só. Então e aí, às vezes, o organismo precisa de parar as suas atividades, senão ela entra no esgotamento ou adoece. E hoje essa igreja contemporânea ela é muito ligada a uma figura, que é a figura do pastor presidente da igreja. Sim, né? sim. E que não há uma participação de um conselho de igreja para você pensar junto, discutir, é isso, pronto, acabou. Isso também é um perigo. Né? É um perigo. Lideranças isoladas, né? Autossuficientes ali, um líder acima de todos os outros. E a gente trabalha com um corpo de presbíteros, né? Então, eu sou o pastor sênior da igreja, mas tem um presbítero junto comigo, o Fábio
né? E a Dani estão em Bragança, mas eles continuam presbíteros da Comunidade do Rei, então eles ainda dão esse suporte, né, em termos de conselho, de palavra. E a gente tem um corpo de liderança, então tem o presbitério, tem a liderança, então algumas questões que a gente não sabe como fazer, a gente não tem um entendimento claro, a gente conversa com os irmãos. Ó, a gente tem sentido isso aqui, esse direcionamento aqui. Os irmãos falam, então a gente tem essa abertura, né? Como pastores, um irmão tá congregando, um irmão comum, né? Vamos dizer comum, com muitas aspas. Ele pode falar na minha vida se ele vê algo errado em mim. Ele tem acesso. Tem essa liberdade. Tem essa liberdade. Precisa ter. Sim. Porque às vezes não tem gente vendo, mas aquele viu. E é uma coisa que a gente fala na nossa igreja. Se você viu, você é responsável. Então, em amor, você vai até a pessoa, como Mateus 18 fala, e procura ele. Olha, eu percebi isso aqui. Fala em amor, né? Não chega de sola, né? E carioca é bom de papo, né? Carioca é. Carioca é. Carioca não tem tempo bom de papo, já chega brincando. É da zoeira. E aí, mas precisa, né? Isso precisa acontecer. Não pode ser centralizado numa figura só. E é um erro que a igreja ocidental assim, tem cometido em muitos lugares, né? Aquela figura central, inacessível, alta demais. E aí você vai formando um pessoal ao redor bajulando. Então ninguém fala na vida da pessoa. E aí tem medo de falar. Tem medo de falar, de represálias, perder status, perder posição, dependendo do tamanho da igreja. Sim. Achar que isso vai ser uma falta de honra também, falar isso dele. Vai tocar no ungido do Senhor. É algo muito mal interpretado também, muito né? Mal interpretado. Então, esses aspectos, esses pormenores eu não abordo no livro. Sim. Mas essa essência dessa relação mútua, né? Esse relacionamento mútuo, isso precisa acontecer. Né? E a liderança está sustentada em cima desse marco, né? Exatamente. Hugo, pergunta bônus. Você está preparado? Já? Dá para preparar já. Pergunta bônus, meu Deus do céu. Meu Deus, hein? Pastor, você vai tirar isso de letra. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Você vai sobreviver. Pastor, cenário apocalíptico. Você tem que sair correndo da sua casa e você precisa pegar 2 livros na sua prateleira para você levar para sua nova fase da vida aí. A Bíblia já está na sua mochila. Mas você, antes de fechar a porta, você fala, putz, eu preciso pegar 2 livros na minha prateleira. Quais seriam esses 2 livros que você pegaria? Rapaz, essa pergunta aí... É fácil, mas é difícil, É fácil, mas é difícil. Mas você foi falando, acho que um livro que marcou muito a minha vida, e acho que é uma leitura que eu faço de vez em quando, é um livreto, na verdade, que é o do Henry Nouwen, O Espaço para Deus. Que é uma leitura que a gente, assim que chegou na comunidade, a gente que é da foi Impacto, apresentado, é da Impacto. Um livreto. Um livretinho branco. E é um livro que fala muito sobre essa dinâmica da vida com Deus, da solitude, né? De você ter o seu momento com Deus, mas também do aspecto da comunidade. E isso é uma mensagem que de volta e meia eu estou lá relendo o livro. E é algo que a gente está sempre pregando, ensinando, está presente aqui indiretamente, né? No conteúdo do livro. Quando você foi falando, esse já veio na minha cabeça, Espaço para Deus. Leva esse. Agora o segundo... Rapaz, o segundo livro. Posso pensar? Pode. O segundo livro. Pode ser um que marcou uma fase da sua vida também, né? Uhum. Olha, é porque a condição ela é extrema, né? Ela é já apocalíptica, né? Rapaz, é difícil o segundo livro. Um livro que marcou muito a minha vida foi o Discipulado do Bonhoeffer. Porque chegou um momento que você vai lendo, vai fazendo as leituras, né? E você, peraí, mas o Keller está citando o Bonhoeffer, o outro está citando o Bonhoeffer, esse aqui está citando o Bonhoeffer. Eu tenho que ler o Bonhoeffer, vou ler o original. Né? E aí eu comecei a fazer esse movimento de leitura desses originais, ou desses livros mais clássicos, né? E quando eu li o Discipulado, eu fiquei assim, impactado. Tipo, por que eu não li esse livro antes? Né? Então, eu estou pensando aqui, eu gosto muito desse livro, o Discipulado. Porque ele vai falar do Sermão do Monte. Então, e tem a ver com essa vivência cristã, né? Eu acho que é um livro que eu levaria também. Esse livro é excelente.
Eu nem sei se é Bonhoeffer. Acho que o pessoal quando cita como Bonhoeffer mesmo. É um nome complicado. Alemão é complicado. Eu sou carioca, então Bonhoeffer. Mas a maioria fala Bonhoeffer, eu falo Bonhoeffer também. Pastor, se alguém... Para quem é esse livro, A Igreja Remanescente? Alguém quer comprar esse livro? Para quem você indica esse livro? Essa pergunta é boa porque eu, quando fui escrevendo, falei, para quem ele é? Eu me fiz essa pergunta e isso, inclusive, está na introdução do livro. Ela é para pastores, ela é para líderes, ela é para um cristão comum, mas ela é também para pessoas que estão desanimadas com a igreja, estão desigrejadas. Porque você vai ter acesso a um conteúdo que vai apontar um caminho correto, um caminho saudável. E é um livro que carrega uma esperança. Porque a gente começou o papo falando, né? E essa igreja, assim, a gente olha para o cenário, é assustador. Mas há uma esperança. Quase apocalíptico, né? Ele vai encontrar uma noiva idônea quando ele voltar. Então, às vezes, muita gente que está desigrejada hoje olha para a realidade da igreja assim como a gente olha, né? E vai, não, eu não quero saber de igreja. Eu fui ferido pela igreja, eu fui moído pela igreja. Mas a mensagem desse livro fala para esses corações também. Há uma solução, há uma esperança. E há igrejas vivendo essa realidade. Há igrejas cultivando isso, crescendo nisso. E talvez, muito provavelmente, não são as igrejas que estão na mídia, que estão em evidência. Exatamente. Dos grandes líderes. Não que lá não esteja Deus, né? Mas para esse perfil de pessoas, às vezes, uma igreja de bairro, se ela procurar, se ela buscar a Deus, se ela mudar essa chave de pensamento sobre a igreja não presta, aí fui ferido pela igreja, não quero voltar lá. Uma coisa que a gente fala para os novos membros que chegam à comunidade lá é justamente isso. Se você foi ferido pela igreja, você vai ser curado pela igreja. Sim. Se você foi ferido por uma liderança, você vai ser curado por uma liderança sadia. Sim. Então, assim, você está num outro contexto, vira essa chave. Né? E as pessoas elas vão entrando ali na vida da comunidade, vão sendo curadas, vão sendo restauradas. Então, a minha oração, durante a escrita do livro, e essa pergunta eu também me fiz, ela aponta isso. Então, não é só para pessoas da teologia, pastores, líderes, é também, e ela confronta, né, esses modelos de igreja, o jeito de ser, o nosso jeito de ser igreja hoje. A gente precisa colocar em xeque, a gente precisa refletir, a gente precisa perguntar a Deus, você está fazendo direito, né? Aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Mas ela também é uma mensagem também para pessoas assim, pessoas comuns e pessoas que estão hoje desigrejadas. Pastor, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais aí, como faz? Eu estou no Instagram, @lumota, com 2 T's, 78, que é o ano que eu nasci. Sou um pouquinho velho. Caramba, tá bem. E eu tenho um canal no YouTube também, a gente canta, né? A gente compõe música, tem algumas músicas gravadas. Procura lá no canal no YouTube, é Luciano Mota ou Luciano e Ana. Sim, as pessoas conhecem Amor Furioso, a música que a gente compôs. Fábio e Dani também já gravaram. Eles já gravaram essa música. Então joga por aí que vocês vão achar o nosso canal no YouTube. Então a gente está no Instagram, no YouTube. Na Comunidade do Rei, em São Gonçalo. Legal. Também dia que eu estiver lá no Rio de Janeiro, vou lá te visitar. Com certeza. Vai ser muito bom receber. Você bem recebido lá? Com certeza. Vai estar também na descrição também do podcast também. Você quer seguir, vai estar escrito aí. Só clicar aí e seguir o pastor aí. Isso aí. Pastor, quero te agradecer pelo bom papo que a gente teve aqui. Muito bom. É um papo que dá para conversar sobre igreja. A gente que tem vida de igreja... A gente pode ficar umas 12 horas direto conversando sobre isso. Muito bom. Mas é bom que as pessoas podem ter uma ideia, aprender um pouquinho aqui do que é realmente ser uma igreja com a essência de Cristo. Glória a Deus por isso, que esse livro venda muito, alcance muitas pessoas e que muitas comunidades sejam abençoadas através desse livro aqui, pastor. Queria agradecer vocês pelo espaço, pelo tempo aqui, foi muito bom. Agradecer a Temélios, né? A editora, que acreditou na ideia, no projeto. Mariana, que mandou mensagem para mim. Sim, Mariana, o Davi. Agradecer o pessoal aí pela acolhida, né, desse material. Foi escrito com muito carinho, com vivência, né? Sim. Não é uma coisa teórica. Mas vida, né? A nossa vida está aí, né? Um pouco da nossa trajetória, dos acertos, dos erros. Que é um bom tempo já.
Já é um bom tempo. 45 anos de igreja. Literalmente nascendo no berço. Exatamente. Aqui quem te puxa o R, é berço. Aí, berço. Mas é isso. Que benção. Vou dar uma chance pra galera comprar com desconto aqui, pastor. Sim. Libera aí? Tá liberado. Tá liberado. Olha, o pastor liberou então, irmão. 10% de desconto aí. O Lucas e o Gabriel que estão aqui atrás aqui dos monitores, vai colocar na tela para você aí, para você poder levar o livro do pastor aí com desconto para sua casa. Então 10% de desconto para os próximos 30 dias. Então aproveita aí, que eu sempre digo, abençoa alguém com o livro também. Compra o livro, leia o livro, não deixe o livro na prateleira aí, só pegando poeira, mas leia o livro e seja muito edificado, assim como nós fomos edificados aqui durante esse papo aqui, durante essa 1h30, Lucas? 1h20 aqui de bate-papo. Beleza, meu amigo? Esquece não. Espera então aí no próximo podcast, tá bom? Curte aí, compartilha, manda pra galera. E foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.